Se você é músico, toca algum instrumento musical ou está começando a estudar áudio, você em algum momento já deve ter ouvido falar sobre compressor. E muitas pessoas, quando estão começando a estudar, elas não entendem bem o que um compressor faz. Pelo menos eu não entendia quando era bem jovem, estava ali na adolescência ali estudando música e tal, ouvia falar de compressores, pedais de guitarras e tal, não entendia muito bem o que é que um compressor fazia. Então, eu vou tentar nesse vídeo explicar de uma forma bem fácil o que é que um compressor faz. Então, esse vídeo ele é simplesmente básico para você entender de uma vez por todas o que é que esse cara faz. Tá? Então, se você já sabe o que é um compressor, pensa aí para você mesmo assim, será que eu conseguiria explicar o que é um compressor para uma criança de 5 anos? Tá? Então, se você conseguiria explicar, tudo bem, mas se você não conseguir explicar, assista esse vídeo e depois no final deixa um comentário dizendo se você realmente entendeu de uma vez por todas o que é que um compressor faz e saberia explicar a uma pessoa ou não. Tá? Então pode deixar as dúvidas aí no final. Para explicar aqui, eu vou mostrar o que é que um compressor faz. Às vezes no início é difícil as pessoas ouvirem o efeito do compressor. Então às vezes você vê, é muito mais fácil. Sabe aquele ditado que diz assim, quer que eu desenhe? Né? Então basicamente eu vou desenhar aqui nesse vídeo. Tá? Então eu vou mostrar aqui, vocês estão vendo aí minha tela do Pro Tools aberta. Eu vou mostrar 3 instrumentos, onde eu vou colocar um compressor para atuar. E vocês vão ver exatamente visualmente primeiro o que é que ele faz. Depois eu vou colocar configurações muito extremas, eu vou exagerar bastante, para realmente você ver ali descaradamente o que ele faz, você vai ouvir e você vai ver que o som vai ficar péssimo, certo? Porque um compressor, ele basicamente, se você consegue estragar o áudio de uma forma absurda com ele, se você não usar ele bem. Tá? Então ele tanto é uma ferramenta que é maravilhosa, se for bem usada, se for usado o compressor correto para aquele áudio ali específico, ou ele também pode estragar completamente um som. Tá? Então o primeiro instrumento que eu vou mostrar é uma caixa de bateria. Tá? Isso aqui é uma gravação. A bateria ela estava com o microfone que eu usei aí foi um Shure SM7B nessa caixa, nessa situação aí desse dia. Essa música ela foi de uma aula de produção musical que o vídeo tem aqui também no meu canal do YouTube, vou deixar um link para você ver esse vídeo. Mas aqui a gente vê pelo áudio que a gente tem essas formas de onda pequenas e essas formas de onda maiores, tá? Então, o que é o compressor? O que é que ele faz? O compressor ele é um processador de dinâmica. Um processador de dinâmica, ele é um equipamento que ele vai mexer na dinâmica do áudio. E o que é a dinâmica do áudio? Se você estuda música, você já deve ter estudado dinâmica, né? A dinâmica é quando a gente tem um som com intensidade fraca e um som com intensidade mais alta, tá? Então isso são variações de dinâmica, tá? Ou então, popularmente, como a gente fala, um som baixo e um som alto, né? Um som mais baixinho, mais fraco e um mais forte, tá? Então aqui nesse áudio a gente vê formas de onda que tem amplitude menor, né? Um som pequeno, tá? E aqui a gente vê uma explosão de som, um transiente forte. Isso aí é a batida da caixa, tá? Esse microfone ele estava na caixa da bateria. Então a bateria é um instrumento que ele tem muitos instrumentos, né, muitas peças. Então normalmente a gente microfona cada peça com um microfone dedicado para aquela peça. Então essa batida aqui é o som da caixa em si e esses outros áudios menores são os vazamentos dos outros instrumentos da bateria, do bumbo, do chimbal, dos pratos, dos tons, que entram também no som da caixa, no som do microfone da caixa, tá? Então isso é o que a gente chama de vazamento no som de um microfone. É o som que a gente não quer que entre naquele microfone, mas ele vai entrar mesmo assim, porque o som está rolando ali dentro da sala. Tá? Então, o que o compressor vai fazer é, ele vai diminuir a diferença entre o som baixo e o som alto. Tá? Então aqui a gente tem uma diferença muito grande, esse som aqui bem fraquinho e esse som aqui muito forte, muito explosivo. Então o que o compressor vai fazer é, basicamente, pegar esse som explosivo e abaixar ele de volume, vai comprimir ele. Então esse contraste aqui vai ficar menor, essa diferença do fraco para o forte vai ficar menor, tá? Então o compressor ele pode atuar de uma forma bem sutil. Por exemplo, aqui a gente vê que o baterista ele toca, cada vez que ele toca na caixa, nessa batida forte, a gente vê que a caixa tem um som um pouquinho mais alto, às vezes um pouquinho mais baixo, porque é a força do braço ali do baterista, né? Então, como não é um robô tocando, cada batida que o baterista dá, a baqueta pega de uma forma diferente na pele da caixa, com a força diferente, então
o áudio vai ser registrado com intensidade, uma amplitude diferente. Tá? Então, eu posso usar um compressor aqui simplesmente para dar uma nivelada nessas batidas da caixa, para deixar todas com o mesmo volume. Tá? Então eu vou fazer aqui uma compressão bem sutil. Então vocês vão ver aí, ó, que os picos de áudio aqui abaixaram um pouco de volume, tá? Então eu vou dar um antes e depois, ó, antes. Então você vê que o que foi alterado foram só esses picos de áudio aqui mais fortes. Vou fazer um depois de novo. Então, você vê que os picos mais fortes, eles abaixaram de volume. Se eu começar a exagerar mais aqui na minha compressão, isso vai ficar cada vez... Olha só, agora eu tenho todas as batidas da caixa com o mesmo volume. Tá? Se eu diminuir o zoom aqui, ó, isso fica bem claro. Tá? Então, isso aí é uma compressão eficiente, né? Ela está batendo ali, o baterista bate e todas as caixas agora estão tocando com o mesmo volume. Tá? Agora, eu posso começar a exagerar muito também. Tá? Se eu começar a exagerar, vocês vão perceber que esses vazamentos aqui, eles vão terminar ficando com o mesmo volume da batida da caixa. Na verdade, o que vai mudar aqui é o som a batida da caixa vai diminuir de volume e vai terminar ficando com o mesmo volume do vazamento. Vou fazer isso aqui, ó, vou exagerar, e vocês vão ver que a batida da caixa vai diminuir tanto que agora já está basicamente no mesmo volume dos vazamentos. Tá? Então, se eu exagerar mais ainda, tá? Para quem já conhece compressor e vê as configurações aqui de rate, o ataque que eu estou usando aqui, eu estou realmente exagerando. Tá? O intuito é só entender visualmente o que está acontecendo aqui. Então eu vou exagerar tanto aqui agora que os vazamentos e a batida da caixa vai ficar tudo com o mesmo volume. Olha só. Viu? Então vamos dar uma ouvida nisso aqui agora. Esse é o som da caixa original. Tá? Então vocês veem que esses sons aqui são vazamentos do microfone. Tá? E esse aqui é o som realmente que a gente quer. Tá? Então, de novo. Agora, quando eu jogar o compressor, vai ficar tudo do mesmo volume. Vocês veem que a batida da caixa foi completamente esmagada. Tá? Então, o som final ficou baixinho também, né? Porque todo o som de caixa ficou do mesmo volume do som de vazamento. Então, uma coisa que eu posso fazer é aumentar o ganho de saída do compressor para ter um som mais alto. Né? E agora, olha aí, ó. Vazamento e batida de caixa, tudo no mesmo volume. Eu vou tocar um antes e depois, para vocês verem aqui, ficar bem claro. Esse é o antes. Preste atenção no som da caixa. Agora eu vou aplicar o compressor usando uma alteração no ganho de saída. Né? Eu vou aumentar o volume para ficar tudo alto. Então vamos ouvir. Perceba que o som do bumbo lá, do chimbal, dos vazamentos continua igual, só que o som da caixa está tão esmagado que ele está no mesmo volume do som do vazamento agora. Tá? Então é isso que o compressor faz. Eu estou aqui realmente exagerando bastante para vocês entenderem as configurações e agora eu vou mostrar o exemplo em outro instrumento, no caso um violão. E depois no final vou para uma voz. Tá? Então aqui eu vou agora para esse canal de violão. Eu tenho aqui uma execução de violão de corda de aço e tem também um de corda de nylon, tá? Vou mostrar os dois. Então vocês veem aí, ó, que quando o músico toca, a gente tem os ataques iniciais, temos a sustentação aqui, o corpo do instrumento, e temos picos de áudio aqui mais altos, né? Que é quando ele bate com a palheta ali, ele dá ataques com a palheta, e a gente tem essa diferença de dinâmica, né? Quando o músico toca o violão, ele tem todo esse balanço, esse swing aqui na mão direita, ou se for um canhoto, a mão esquerda, né? Mas a mão que ele usa a palheta, ele tem esse swing aqui, essa variação, né? Então, dependendo de como ele toca, essa dinâmica fica bem evidente ou não. Tá? Então, eu vou primeiro aplicar uma compressão bem suave, só para a gente ver mais ou menos ali o que iria acontecer se eu só quisesse diminuir só os picos mais fortes do áudio. Tá? Então, primeiro eu vou botar para tocar. Perdão, ainda estava em solo no canal da caixa. Então a gente percebe que o violão, ele
tem umas batidas que são acentuadas, tá? Então essas batidas acentuadas são exatamente esses picos de áudio aqui mais fortes, tá? Então eu posso diminuir esses picos, diminuir aqui só um pouquinho, vou colocar um pouco mais. Então, ó, é como se eu pegasse um cabelo e fosse aparando as pontas do cabelo, né? Então eu já tenho ali todas as pontas aparadas, todos os picos de áudio aparados. Olha só o antes e o depois, tá? E aí a mesma coisa do que eu fiz lá na caixa. Se eu exagerar, eu vou começar a exagerar tanto aqui que vai ficar tudo do mesmo volume. Percebam que no final desse áudio aqui tem uma respiração do músico, né? O violão, no caso, era um violão acústico e ele estava microfonado. O microfone, se não me falha a memória, deveria ser, acho que era um Neumann TLM-102 ou um Neumann TLM-184. Então, olha a respiração do violonista aqui, do músico aqui no final. Então vocês percebem que antes de ir para a próxima nota, ele deu uma respirada, né? Então eu vou exagerar tanto no compressor que essa respiração vai ficar do mesmo volume das outras notas, né? Na verdade, as notas, as batidas fortes que vão descer de volume e elas sim vão ficar do mesmo volume da respiração, que é um som mais baixinho, tá? Então eu vou aplicar aqui uma compressão, vou exagerar um pouco mais. Ó, tudo agora parado, vou exagerar um pouco mais ainda aqui, só pra gente escutar. Olha só, ficou tudo no mesmo volume. Então, todas as batidas é como se o cara tocasse assim, extremamente rígido, tá? Extremamente com a mesma pegada, o que não acontece naturalmente, porque a mão do músico tem uma certa suavidade, né? Então, vamos escutar o original e o comprimido. Comprimir. Perceba que agora todas as batidas da mão dele parece que estão com a mesma intensidade, com o mesmo volume. Vou exagerar ainda mais, tá? E agora eu vou aumentar o ganho de saída para a gente poder ter uma comparação melhor. Então, vou tocar aqui o original. Comprimido. Ficou completamente esmagado o som do violão. Ficou péssimo, realmente, porque eu estou aqui exagerando nas configurações só a título de ilustração didática mesmo, tá? Mas no mundo real, muito dificilmente alguém faria uma compressão dessa forma aqui. Existem compressões pesadas nesse estilo, mas eu estou fazendo aqui de uma forma só para ilustrar mesmo. Aqui eu vou mostrar um outro violão, que esse é de corda de nylon, e ele tem um crescente, escuta aí. Esse é tocado sem palheta, com as mãos. Né? Então, eu vou primeiro fazer uma compressão suave, só para diminuir um pouco essa dinâmica. Vou ser um pouco mais agressivo aqui. Olha só. Destruir a dinâmica do músico. Ele tinha aqui antes um crescendo e agora ficou todas as notas com o mesmo volume. Ó, então eu estraguei todo o estudo do músico ali de dinâmica na música, né? Então, certos estilos musicais, esse tipo de compressão aqui não vai ser muito bem-vinda, porque o músico vai querer a dinâmica dele original, tá? Então, depois comprimir. As 4 batidas ficaram com o mesmo volume. Vou exagerar agora bastante e vocês vão ver que vai ficar tudo do mesmo volume dessa batidazinha que tem na mão aqui no início, nesse primeiro áudiozinho aqui, ó. Então, vou exagerar tanto que as notas vão ficar do volume daquela ali, ó. Olha só, tudo do mesmo volume. Então, o som da batida do violão, das notas realmente sendo tocadas, estão no mesmo volume daquela batidinha que o músico dá ali com a mão nas cordas, tá? Então, eu vou aumentar agora o volume de saída, só para vocês perceberem aqui o que é que eu estou fazendo nesse som. E agora, você vê que até o som está distorcendo, né? Por causa do tempo de ataque, rate e tal, outras configurações, tá? Mas aqui, como eu falei, é só para ilustrar didaticamente. Tá? Então, todas as notas ficaram do mesmo volume daquela batidinha inicial, tá? Vou mostrar aqui outro caso. Aqui é um dedilhado. Então, ó. Vou tirar totalmente a dinâmica desse dedilhado. Primeiro eu vou aplicar uma compressão mais suave.
suave demais. Deixa eu colocar um pouco mais aqui. E olha aí, ó. Todas as notas do dedilhado vão ficar com um som mais parecido, tá? Então, antes. Depois. Vou aloprar mais ainda agora. Exagerar aqui. E olha só. Olha o que acontece. Tudo fica esmagado, tá? Com o mesmo volume. Vou aumentar aqui o volume de saída pra gente ver. Original. Comprimido. Então esses exemplos aqui são perfeitos para vocês verem o quanto um compressor pode estragar o som, tá? Se for mal aplicado. E agora vamos para o exemplo da voz. Aqui nessa voz eu tenho um trecho mais suave, tem respiradas aqui no início, eu tenho outra respirada aqui, e tenho partes que a cantora eleva um pouco a voz, né? Isso aqui é interessante porque imagine que quando a gente grava a voz, perceba que a gente coloca o microfone normalmente bem próximo da boca. Então, sabe que, eu acho que talvez quando você era criança, alguém já fez essa brincadeira com você, que era assim, fingir que ia falar alguma coisa no seu ouvido, e quando alguém vai falar alguma coisa no seu ouvido, você espera que a pessoa fale sussurrando, né? E aí quando a pessoa ia falar aquilo no seu ouvido, a pessoa dava um grito, né? Bem no pé da orelha, como a gente fala aqui. Tá? Então, é uma brincadeira de muito mau gosto, né? Mas imagine que isso acontece com os microfones, porque o cantor ele está ali bem pertinho do microfone e ele canta às vezes partes que são muito suaves, bem perto do microfone, e de repente ele vai para o refrão, algo assim, e explode a voz, tá? Então tudo ali bem perto do microfone. Então essa gravação ela vai registrar picos de áudio e diferenças de dinâmica, contrastes de dinâmica muito fortes, certo? Então isso precisa ser amenizado na mixagem para que isso soe compreensível na música, né? Normalmente, principalmente na música pop, tá? Então, o compressor vai diminuir essas partes que são altas demais aqui para deixar essa dinâmica aqui mais mediana, tá? Mais igualada, tá? Então eu vou primeiro fazer uma compressão. Olha só, diminuir primeiro só os picos, ó, antes e depois. Perceba que eu estou alterando só essas partes mais altas aqui, que é quando a cantora eleva mais a voz, tá? Às vezes essa diferença não é só na estrofe, no refrão. Às vezes numa mesma frase tem sílabas que são mais pronunciadas de forma mais explosiva, forma mais alta, então às vezes a pessoa fala uma palavra, uma frase que tem algum trechinho que a gente não consegue entender muito bem. Então o compressor é muito útil para igualar essas imperfeições, digamos assim, no áudio gravado. Tá? Então, vou exagerar um pouco mais aqui. E olha só, agora eu tenho todas as partes com o mesmo volume. Vamos dar uma escutada no que é isso aqui? With you between my arms, barefoot on the grass. É um cantor, perdão. Então aqui, ó, nessa parte explosiva, essa música é a mesma que tem o exemplo da caixa da bateria, tá? No mesmo vídeo. Confira aí o vídeo que está aqui também no canal, da aula de produção musical. Então, tem um primeiro trecho que é mais suave. With you between my arms. Finalização. E aqui ele vai para um trecho mais explosivo. Barefoot on the grass. Então, perceba que tem uma respiração também antes, ó. Ok? Então, quando eu comprimir tudo, vai ficar tudo no mesmo volume, inclusive a respiração. A parte gritada vai ficar com o mesmo volume da respiração. Vai ficar extremamente estranho o que eu vou fazer aqui. Então, dá uma olhada aí, ó, na versão exagerada. Olha só. Eu vou aumentar aqui agora, ó, só para a gente ouvir melhor, tá? Vou aumentar o ganho de saída. Então, original e depois o comprimido. With you between my arms, barefoot on the grass. Vamos ver? With you between my arms, barefoot on the grass. Então imagine que numa música um sussurro e um grito podem ficar com o mesmo volume. É isso que o compressor faz se você usar uma configuração muito agressiva, certo? Então ele vai espremer tanto, ele vai comprimir tanto as partes altas que vão terminar ficando do mesmo volume da parte baixa.
Se eu não aumentar o volume de saída, ele fica assim, pequenininho. With you, between Se eu exagerar mais ainda, ó, perceba que esse áudiozinho aqui, ó, que é a respiração, ele mantém o volume dele o tempo todo. Ó. Ele não é alterado. Quer ver? Ó? Eu vou comprimir e fica olhando para esse pedacinho de áudio aqui. Tá? Ele não vai ser comprimido. Ele continua do mesmo volume. Os outros que eram mais altos do que ele, que estão abaixando de volume. Vão comprimir mais ainda aqui. Ó. Vou aloprar. Olha só. Se a gente ouvir isso aqui agora, with you between my tudo arms, extremamente comprimido. barefoot on the ground. Vou aumentar o ganho de saída. E vamos ouvir. With you between my arms, barefoot on the grass. Vamos ouvir agora o original de volta. With you between my arms, barefoot on the grass. E agora, você consegue perceber aqui no ouvido, visualmente, com certeza deu para entender, mas no ouvido você consegue perceber também. Preste atenção em cada sílaba que ele canta. Perceba que cada um tem sutilezas de volume, tá? Isso é uma coisa que você vai precisar treinar o seu ouvido para perceber cada vez melhor. E com o tempo você vai passar a ouvir a compressão. Mesmo que seja uma compressão mais suave, mais delicada, você vai começar a perceber esses efeitos de compressão. Eu vou exagerar aqui mais ainda de novo. Eu vou colocar para tocar o comprimido e depois vou colocar de novo, mais uma vez, para a gente finalizar o áudio original. E preste atenção nas sutilezas de cada pedacinho de palavra dele, tá? Vamos ouvir o comprimido. Deixa eu só aumentar um pouco mais o ganho de saída. With you between my arms, barefoot on the grass. With you between my arms, Original. with you between my arms, barefoot on the grass. Tá? Então, resumindo, o que um compressor faz é alterar essas dinâmicas. Ele é um processador de dinâmica. Existem outros processadores de dinâmica também, mas o compressor é o mais famoso. Eu posso falar dos outros em um outro momento. Tá? Então, o que o compressor vai fazer é diminuir esse contraste do som baixo e do som alto, do som fraquinho e do som forte. Tá? Então, o que ele vai fazer é diminuir essa diferença. Antes eu tinha um bem baixinho e um muito alto, e agora ele vai pegar o muito alto, vai abaixar, e eles dois vão ficar com um som mais ou menos ali, mais parecido. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário. Explica aí agora se você conseguiria explicar para alguém o que é que um compressor faz. Diz aí no comentário. Tá? E valeu, até a próxima.